Gente, vocês estão bem? Segunda-feira, semana começou, né? Mais uma semana, graças a Deus. Então, hoje eu vou trazer uma palestra aqui para vocês. O Lelé me convidou, acho que foi antes de eu ser internado, foi, Lelé? Foi um pouco depois. Não, você convidou antes. Ah, foi antes, sim. O convite veio antes. E o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu estava, na verdade, ainda estou estudando um material a respeito de liderança. Eu acho que é relevante para nós, enquanto cristãos, aqui na igreja, e para nós, enquanto profissionais no nosso mercado de trabalho, e principalmente para nós, enquanto líderes nas nossas famílias, tá? Então, eu sugeri o tema que foi como exercer uma boa liderança. Então, o que é preciso fazer ou o que preciso evitar para ser um bom líder? Aí eu estava falando com a Cristiana na hora que a gente estava vindo para cá. Eu separei os livros que eu estou estudando. Eu estou estudando uns 4 livros. Depois eu passo para vocês esses livros. Estou estudando por causa do trabalho. E acabei esquecendo de trazer os livros. Aí na hora que eu chego ali, fui colocar o pendrive, eu acabei de perceber que eu coloquei o pendrive no computador e esqueci de gravar a apresentação dentro dele. Por sorte, a gente tem internet hoje, né? Senão eu teria que voltar lá em casa para pegar. Bem, mas vamos lá. Qual que é a grande questão? Geralmente eu não faço isso, mas hoje, pelo tema, eu vou fazer, que é me apresentar. Geralmente eu não faço, todo mundo me conhece, né, gente? Mas o que acontece? Às vezes vocês me veem aqui na igreja como instrumentista, né? Como líder do Casados para Sempre, como líder da Escola Bíblica Dominical. Esses são os ministérios que eu estou atuando. Alguns eu estou liderando. Mas profissionalmente falando, eu tenho, hoje, pode não parecer, gente, eu tenho 40 anos. Então, eu tenho uma vivência profissional já há algum tempo. Se me perguntar, você está hoje onde você quer, no ponto que você, no seu objetivo? Não, ainda estou caminhando para lá, tá? Mas já andei um bom chão aí para trás. Então, eu já trabalhei em algumas empresas, eu já tive alguns líderes. Eu já fui, hoje eu sou empresário. A gente tem hoje mais ou menos uns 4 negócios. Então eu sou líder de 4 negócios diferentes, tá? E atuo liderando as pessoas que trabalham com a gente, tá? Só para vocês terem uma noção, como diz no mundo empresarial, de background, tá? Do perfil. Agora, como nós vamos falar de liderança, é importante a gente entender, apesar de nós estarmos na igreja, você tem que ter consciência do seguinte: exercer uma boa liderança não tem relação direta com ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas como assim, Otávio? É verdade, gente. Ser um bom líder não tem relação direta com você temer a Deus. A prova disso é que você tem homens tementes a Deus, homens de Deus, que são péssimos líderes. Péssimos líderes. Assim como você vai ter homens que têm temor zero de Deus, mas que são excelentes líderes. Agora, se nós estamos aqui no Instruir para Crescer, dentro da Missão Portugal, Igreja Batista Getsemane, Missão Portugal, por que não juntar as duas coisas? Eu sou temente a Deus e ainda posso ser um bom líder. Isso é o que a gente, nosso objetivo aqui hoje, tá? Então vamos lá. E como cristãos não podemos deixar de basear tudo na palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 36, o Senhor Jesus vai falar assim, ó: vendo ele as multidões, sobre a palavra, né, Maria? Vai terminar. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas,
como ovelhas que não têm pastor. Mais ou menos 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, de um alto monte, olhou para as multidões e viu que elas estavam aflitas, como ovelhas que não têm pastor. Sabe aquele monte de gente assim? A gente não tem assim uma visão clara hoje do que é uma ovelha sem pastor, mas Jesus tinha, porque naquela época tinha um monte de rebanhos. Para nós às vezes é difícil, mas imagina você olhando a cidade, Belo Horizonte, sobe lá no alto e vê que um monte de gente andando, sabe, como se fosse sem rumo, sem direção. Assim é uma ovelha sem pastor, sem um líder. Era isso que Jesus estava falando. Ele se compadeceu porque ele olhou e falou: estão perdidinhos, igual o cego no tiroteio. Se fosse hoje ele diria isso, tá? Agora, vamos lá. A gente consegue ver isso hoje claramente. Se vocês não pararam para observar, presta atenção. Olha só, em busca de um líder. Por ser um ser social, o ser humano está sempre em busca de alguém para liderar. O ser humano é um ser social, um ser que mantém relações com outros seres humanos. E por esse motivo, ele está sempre em busca de alguém para liderá-lo. Até o líder sempre está atrás de alguém para liderar. Por quê? Porque é difícil assumir as responsabilidades todas sozinhos. E então é mais fácil quando alguém te diz o que fazer. Repara isso para você ver. Quem aqui acessa o YouTube? Eu não acesso outras, assim, não tenho. Instagram eu uso para ver algumas coisas de música, mas eu não uso muito rede social, eu uso muito o YouTube, vejo muitos vídeos no YouTube. Quem aqui já foi na seção de comentários dos vídeos do YouTube? Talvez, se vocês abrirem lá, não sei se vocês já repararam, quando alguém posta um vídeo, aí logo o primeiro comentário é assim: vim mais rápido que o Super-Homem. Alguma coisa nesse sentido. Eu vim mais rápido do que não sei o que. Eu fui o primeiro. Por quê? Porque parece que essas pessoas que têm o canal no YouTuber, né? O YouTuber, ele tem seguidores. Ou seja, ele tem liderados. O YouTuber, ele é um líder. Ele tem seguidores, os liderados. E quando o YouTuber posta algum conteúdo, os liderados estão desesperados para consumir aquele conteúdo, porque eles querem ouvir alguma coisa do líder deles. É assim que funciona, repara isso. Se você não reparou ainda, repara isso. Vai lá nos primeiros comentários, você vai ver coisa desse tipo: vim mais rápido do que uma dor de barriga. Tem comentário bobo desse jeito, mas repara lá para você ver. Justamente por quê? Porque as pessoas estão em busca de um líder. Assim foi na época de Jesus e assim permanece sempre até os dias de hoje, tá? Agora, vamos lá. Uma coisa que a gente precisa considerar é o seguinte: todo ser humano é um líder. Então nós estamos sempre atrás de líderes para nos liderar, mas por outro lado, todos nós somos líderes. Todos nós. Deus criou isso em nós, a vontade de ser liderado e a vontade de liderar. Em maior, como diz o pastor Blas, em maior ou menor proporção. Então, embora muitos tentem fugir dessa responsabilidade, cedo ou tarde, todos precisaremos exercer a liderança. Cedo ou tarde, todos nós vamos precisar exercer a liderança, tá? Êxodo 18 e 25, Moisés vai seguir o conselho do sogro dele, Jetro, e lá fala assim, que Moisés selecionou homens capazes de todo o povo, líderes de grupos de 1000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Há pessoas que elas têm capacidade de ser líder de 1000 pessoas, líder de multidões. Há pessoas que vão ser capazes de liderar 100 pessoas. Há pessoas que vão ser capazes de liderar 50. Há pessoas que vão ser capazes de liderar 10. Há pessoas que vão ser capazes de liderar 5. E se você considerar a família, que é o menor núcleo da sociedade, alguém está liderando, não está? Está ou não está? Então, cedo ou tarde, queira você
ou não, quer você queira ou não, cedo ou tarde, você vai acabar precisando exercer a liderança, tá? A grande questão é a seguinte: se nós vamos exercer uma boa liderança ou uma má liderança. Essa é a grande questão. Para a gente entender uma boa liderança e uma má liderança, primeiro a gente tem que entender qual é o papel do líder, tá? Qual que é o papel do líder, gente? O papel do líder não é mandar. O papel do líder é influenciar, inspirar e motivar as pessoas a fazer as coisas acontecerem, a executar. Esse é o papel do líder. O líder, ele tem que inspirar, ele tem que motivar, ele tem que influenciar os seus liderados a fazer as coisas acontecerem. Ou, como diz um dos livros que eu estou lendo, a executar. É isso que o líder faz. Esse é o papel do líder. Então, uma boa liderança, o que ela faz? Então, se a gente sabe o que é um líder, uma boa liderança, o que ela faz? Ela inspira, ela influencia, ela motiva os seus liderados a executar projetos, executar atividades, executar tarefas, a fazer as coisas acontecerem. Essa é uma boa liderança. A Cristiane, sábado, ela teve curso do Koinonia, e a matéria era sobre liderança cristã. Aí ela falou de vários tipos de liderança. Nós não vamos entrar aqui em diversos tipos de liderança, não é isso que a gente vai abordar. A gente vai abordar exclusivamente duas coisas: uma boa liderança e uma má liderança. O que eu preciso fazer para ser um bom líder, para exercer uma boa liderança, e o que eu preciso fazer para exercer uma péssima, uma má liderança, independente do tipo de liderança que eu venha ter, tá? Então vamos lá, nós vamos ver quais são as características de uma boa liderança e como ser um bom líder, ou os impactos de uma má liderança e o que te tornaria um mau líder. Por quê? Não sei lá, né, gente? De repente o objetivo é ser um mau líder. Sei lá, de repente você recebeu a missão de quebrar o departamento da empresa, então você precisa ser um mau líder. Vai que foi isso que você recebeu de missão do seu chefe, né? Vai que é. Sei lá, o Wilson. Deixa eu falar, Wilson. Vou falar nada não, Wilson. Não, estou falando no trabalho. De repente você está lá infiltrado, fala um negócio, seu objetivo é quebrar isso aqui. Aí você tem que exercer a má liderança. Tá? Mas então, a gente vai ver basicamente essas duas questões. Como que eu posso, o que eu preciso fazer? Aqui, gente, entenda que o objetivo não é esgotar o assunto. Não existe isso de esgotar o assunto. Então, o que eu fiz? Eu separei 10 dicas. 10 dicas se você quer exercer uma boa liderança e 10 dicas se você quer exercer uma má liderança. Tá bom? Então, nós vamos separar em grupos de 10. Tá? Então, vamos lá. Como exercer uma boa liderança? Vou reforçar. A boa liderança, ela inspira, ela motiva e ela influencia as pessoas, os liderados, a fazerem as coisas acontecerem, tá? A executar. Agora, não adianta influenciar, motivar e inspirar a não acontecer nada. Porque se não tem execução, já viu aqueles coaches? Faz um monte de motiva as pessoas. Tá bom, e o que as pessoas produziram? Nada. Se não houve execução, se nada foi produzido, pode parecer uma boa liderança, mas não é. Por quê? Porque não executou nada. Ué. Ficou todo... Aí já viu aquela reunião, como diz o Juscelino, repone. Reunião de porcaria nenhuma. Por quê? Porque vai para a reunião, fica 2 horas, um monte de conversa, no final não decidiu nada, mas está todo mundo motivado. Com o que eu não sei. Já viu isso? Acontece. Então, isso não é uma boa liderança. A boa liderança
ela precisa incentivar, inspirar, motivar, fazer as coisas acontecerem. Se as coisas não aconteceram, se as pessoas só saíram de lá, beleza, e aí, quais são os planos? Não sei, mas beleza assim mesmo. Aí está errado, tá? Então vamos lá. Primeira dica: comece pelo porquê. Como assim, Otávio? Liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. Amados, você pode até ter caído de paraquedas, mas para ficar de pé você precisa de um propósito. Você pode até ter caído na liderança do seu serviço ou no ministério de paraquedas. Você caiu aqui de paraquedas, alguém te jogou lá. Ok, mas para você ficar de pé, para você levar essa equipe a fazer alguma coisa, a executar, você precisa de um propósito. Então comece pelo porquê. Por que eu estou na liderança? Qual é o meu propósito enquanto líder? Por que eu estou aqui? O que eu preciso fazer? Aí fica aqui, liderança é o desejo apaixonado de fazer a diferença. Amado, não seja líder para fazer a mesma coisa. Não seja líder para fazer menos que os outros. Seja líder para fazer mais que os outros, para fazer a diferença. Pode parecer clichê, mas o que você pode fazer para mudar o mundo? Amados, às vezes a gente pensa, enquanto pregadores, eu quero pregar para uma multidão de 5 mil, de 10 mil, de 100 mil, como Billy Graham. É uma grande coisa, mas eu acho que maior ainda é de quem pregou para Billy Graham, porque indiretamente ele alcançou milhões de pessoas. Agora imagina se ele tivesse feito desleixadamente. Billy Graham não seria o que ele foi, não teria alcançado o que ele alcançou, o evangelho não teria sido propagado através da vida de Billy Graham. Então às vezes você fica pensando, quando eu tinha um colaborador, aí gente, entenda, como eu passei meu background, são 20 anos, eu comecei a trabalhar com 19, então são 21 anos. Então eu vou acabar falando algumas experiências, porque não tem como não falar. Eu tinha um colaborador que ele sempre fazia menos, quer dizer, não era menos, ele sempre fazia exatamente, sabe aquele versículo que Jesus fala, servo inútil, só faz aquilo que se espera dele? Então ele era esse. Ele nunca fazia nada além daquilo que se esperava. E aí ele falava assim: quando eu for gerente, eu vou fazer. Se você não faz agora, às vezes a gente fica assim, quando eu tiver uma equipe de 50, aí eu vou fazer as coisas direitinho, eu vou ser um ótimo líder. Amado, servo mau e infiel. Se você foi infiel sobre o pouco, você acha que Deus vai te colocar sobre... Você não sabe gerenciar 2, você vai saber gerenciar 50? Você não sabe liderar 2, você vai saber liderar 50? E olha quando acontece o inverso. Às vezes você está liderando 100, mas aí o Senhor olha para você e fala assim: vamos voltar a fita para ver se você acorda. Aí você começa a cair a equipe, né? Aí passa para 50, de 25, 12, 3, 2. Não é possível, né? Que você não vai cair a ficha. Por quê? Porque às vezes, né? Não está fazendo, desejo apaixonado, está fazendo de qualquer forma. Como diz o meu pai, está tocando com as coxas, levando na barriga. Não é? Já ouviu essa expressão? É isso aqui. Você precisa saber começar pelo porquê. Você está na liderança de um ministério na igreja, seja de uma equipe do diaconato, seja de um outro ministério, comece pelo porquê. Por que você é líder desse ministério? O que você quer apaixonadamente fazer a diferença nesse ministério? Entendeu? Pensa nisso. Comece pelo porquê. Inclusive esse é um dos livros que eu estou lendo, que é do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Vai dar vários exemplos de CEOs, de líderes de empresas de sucesso que
começaram pelo porquê, e vai dar exemplo de pessoas que não começaram pelo porquê, não sabem por que está fazendo as coisas até hoje, e acaba que efetivamente o resultado é o fracasso, tá? Então vamos lá. Segundo, defina claramente os objetivos. Eu coloquei ali entre parênteses, mas essa frase é o que eu costumo dizer lá na empresa. Se você, quem não sabe aonde quer chegar, muito provavelmente chegará a lugar nenhum. Você não sabe onde você quer chegar, onde você vai chegar? Sei lá, qualquer lugar importa, qualquer lugar que eu chegar, tá bom. É ou não é? Você não sabe, você não tem propósito. Então, mesmo que você tenha caído de paraquedas, caiu de paraquedas aqui nesse ministério, nessa liderança, colocou de pé, definiu o propósito, o que você quer fazer, o que você quer alcançar, esse é o meu propósito, é por isso eu quero fazer diferença nisso. Ok, então defina os objetivos. O que você quer alcançar nessa liderança? Na liderança dessa equipe? Onde você quer levar essa equipe? Qual é o ponto em que você quer chegar? Aí você pode fazer igual a Dilma. Na hora que você chegar lá, você dobra a meta. Tá? Mas, de preferência, coloque um objetivo que não seja muito... meu objetivo é ficar 2 dias no trabalho. Aí passa 2 dias, pronto, né? Chegar a alcançar o objetivo. Não. Um objetivo real para a sua equipe. Um desafio que vale a pena ser alcançado. Tem coisa, gente, que não vale a pena ser alcançado. Tá? Então defina onde você precisa chegar. Eu vou dar um exemplo. Eu caí na EBD de paraquedas. Eu falo isso para os meus liderados, para os meus professores. O pastor Clóvis é sincero. Quando ele me chamou para assumir a escola dominical, ele falou assim comigo: Otávio, eu preciso que você assuma a escola dominical para mim, mas deixa eu te falar, você não é nem minha primeira nem minha segunda opção. Só que a primeira e a segunda rejeitaram. Motivador, né? Aí, tá, né? Orei, conversei com minha esposa, falei, tá, vamos. Marquei com ele de conversar. Primeira coisa que eu perguntei, pastor Clóvis, qual que é o seu objetivo para a escola dominical? Quais são os seus objetivos? O que o senhor espera alcançar? O que o senhor espera que eu alcance para a escola dominical? Na época a escola dominical não tinha classes, era uma classe só, de vez em quando tinha aula de adolescentes, então ele falou, eu quero que a escola dominical tenha classes estruturadas. Eu também quero que a escola dominical ela tenha mais engajamento da igreja. E eu quero que os conteúdos eles ajudem a igreja a crescer espiritualmente. Ok, eu tenho 3 objetivos para trabalhar. Agora imagina se eu não tivesse perguntado para ele. E se ele não tivesse me falado, qualquer coisa tá bom, não tá não? Agora, tudo que eu faço na escola dominical é pensando nesses 3 objetivos. Tudo que eu falo sim, ou que eu falo não, e eu falo não, os meus professores sabem que eu falo não, é pensando nesses 3 objetivos. Às vezes, a minha, aí pensando hierarquicamente, a minha hierarquia superior, eu falo não até com eles. Eu preciso que coloque isso. Não. Por quê? Porque isso aqui vai desalinhar do objetivo que foi traçado lá atrás. Mas se eu não tivesse traçado, se eu não tivesse levantado esses objetivos, aí você vai pegar a escola dominical e vai fazer qualquer coisa que não seja a escola dominical, porque não tem objetivo. Entendeu? Então, às vezes, você precisa definir esses objetivos, saber aonde você quer chegar, porque sabendo onde você quer chegar, onde você precisa chegar, o que precisa ser alcançado, você vai conseguir direcionar as ações da sua equipe. Caso contrário, isso no seu serviço, assumir uma posição de liderança, pergunta para o seu chefe, o que precisa ser alcançado nessa equipe? Porque senão, qualquer coisa que você fizer, ou vai estar bom demais, ou vai estar ruim demais. Não tem um propósito, não tem um parâmetro de referência. No seu serviço, na sua casa, na escola.
Tem que ser assim, tá? Então essa é a dica número 2. Defina claramente os objetivos. Dica número 3. Analise, estude, aprenda e planeje. Por quê? Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Essa frase é do livro A Arte da Guerra. Gente, não assuma uma posição de liderança e no outro dia já propõe um monte de mudanças. No outro dia, assumi hoje, eu já vou mudar isso aqui, vou mudar aquilo outro ali, vou mudar aquilo ali. Amados, você precisa analisar, estudar. Analisar o quê? Qual é o cenário atual? Olha só, primeiro, você já definiu que com paixão você vai mudar as coisas? Você tem aquele desejo, aquela vontade apaixonante de fazer as coisas acontecerem? Beleza. Você definiu os objetivos? Ok, defini os objetivos. Então agora eu preciso analisar. O que eu preciso analisar? Primeiro, em que ponto nós estamos? Será que nós estamos na estaca 0, na estaca -10? Ou não, de repente nós estamos na estaca 8, falta só 2 degraus para a gente atingir isso aí. Mas eu tenho que analisar o cenário atual. Outra coisa, eu preciso analisar, você está numa posição de liderança. Obviamente, você vai ter liderado sobre o seu comando. Você precisa analisar a sua equipe. O que é minha equipe? Eu preciso, esse aqui é meu objetivo. Eu preciso entregar esse projeto. Na sua equipe tem gente capaz de fazer isso? Porque senão você assume compromisso sem saber se você tem condição de entregar aquilo que você se comprometeu a entregar. Então analise o cenário, analise a situação, analise a sua equipe. Aí estude o quê? Às vezes vai ter coisas que você não sabe, e não é errado não saber as coisas. Errado é não querer aprender as coisas, tá? Às vezes você assumiu a posição de liderança. Mas eu lembro que quando aí lá vai eu de novo. Quando eu fui casar com a Cris, eu trabalhava na PUC, e 3 meses antes do nosso casamento, eu ainda não tinha uma casa, não sabia onde eu ia morar. Eu tinha alguns móveis, estava lá na casa dos meus pais, lá na casa, eu não sabia onde. E fato é que o meu salário não ia dar para fazer muita coisa. Então eu conversei com o meu chefe, falei, Anides, eu posso, meu chefe, que hoje é meu sócio, inclusive, eu posso fazer o seguinte, porque lá a gente trabalhava segunda a sexta, e sábado a gente revezava. Aí eu fiz a proposta indecente para ele, indecente porque não tem como recusar. Anides, olha só, se eu pegar serviço 6 horas da manhã, largar meio-dia, de segunda a sexta, e sábado, todo sábado eu trabalhar de 7 às 17, você me deixa sair a meio-dia para eu poder arrumar um estágio, para eu conseguir mais grana? E eu até olhei, né? Eu nunca mais vou precisar trabalhar no sábado. Pode. Amados, eu fui fazer entrevista de estágio. Era programação. Isso foi numa sexta-feira. Eu programava, mas o que eu tinha aprendido no curso técnico. Ainda tinha começado a faculdade, mas poucas coisas. Mas eu sempre gostei de programar. Mas era uma linguagem que eu não conhecia. E a vaga era para isso. Então, antes de ir para a entrevista, eu já fui estudando. E aí eu fui demonstrando. Olha, eu não falei, obviamente, não falei com o entrevistador, que eu não sabia, né, gente? Mas eu mostrei o que eu fiz. Aí ele falou, não, beleza, você começa segunda-feira. Falei, beleza. Agora, final de semana, eu ralei para aprender. Na segunda-feira eu já estava fazendo alguma coisa. Ou seja, eu estudei. Às vezes você não precisa saber as coisas, mas você precisa estudar para saber. E quanto mais rápido, melhor, gente. Porque também você vai falar que vai estudar. Aí você leva 5 meses para aprender. Tem gente que fica 1 ano no emprego e é mandado embora porque não entregou aquilo que falou que sabia entregar na hora que foi contratado, né? Isso quando fica muito tempo no emprego, né? Agora, então estude e aprenda, tá? Estude e aprenda. E depois que você analisou, estudou, aprendeu,
aí sim, vamos fazer um planejamento para, de onde nós estamos hoje, nós chegarmos ao objetivo que foi definido lá atrás, tá? Isso é o que precisa ser feito, tá? Então, só para reforçar, não chega propondo mudanças sem saber, eu vou até usar essa expressão aqui, sem saber em qual buraco você está se metendo, tá? Senão você se compromete a entregar demais, era algo impossível humanamente falando, você não entrega, fica frustrado, tá? Você fica frustrado, seus chefes ficam frustrados, seus líderes ficam frustrados, seus liderados ficam frustrados, fica uma frustração só, tá? Então essa aqui foi a dica, que número, gente? 3. Então tá, vamos lá. Dica 4. Compartilhe sua visão de forma clara. A visão funciona como um mapa rumo a todos os sucessos. Olha só, você já, no passo anterior, na dica anterior, você já analisou, estudou, aprendeu, planejou. Ok? Ok, o que você tem que fazer agora? Você tem liderados, não tem? Você tem líderes que você tem que prestar conta, não tem? Então compartilha a visão que você teve de chegar nesse objetivo, de resolver esse problema de forma clara. Não pensa que, às vezes, porque algo é óbvio para você, pode não ser óbvio para as pessoas que estão na sua equipe, gente. Pode não ser óbvio para os seus líderes. Porque às vezes eles vão ver você fazendo um negócio e vai falar, esse cara é doido. Me devolve isso aqui, você está na rua. Por quê? Porque você não conseguiu compartilhar com eles a visão de forma clara. Então compartilha com seus liderados de forma clara. E aí, gente, vou falar, simplifica. Sabe? Não seja prolixo. Prolixo é aquela pessoa que precisa falar X. Aí para falar X ela vem A, B, C, D, E, F, G, X, Y e Z também. Mas ela só queria falar X. Então, simplifica, tá? Evita. Deixa eu te falar, você não mostra que você sabe muito falando muitos termos técnicos. Aí eu sou da área de TI e eu vou falar lá com uma equipe que não tem esse entendimento. Ah, não, porque é só a gente aumentar o número de containers para computação distribuída, nós vamos fazer com microserviço. Aí vai olhar aquele monte de gente, vai falar, esse cara deve ser bom, hein? Porque eu não entendi nada do que ele falou. Então simplifica. Mesmo na igreja, especialmente na igreja, simplifica as coisas, gente. Não precisa complicar. Já diria meu tio, a vida já é complicada demais para você ter que complicar ela ainda mais. Simplifica. Por quê? Porque as pessoas entendam que o objetivo aqui não é mostrar para as pessoas que você sabe. O objetivo aqui é que as pessoas compreendam qual é o seu plano para resolver aquele problema. Porque elas é que vão executar. Se elas não entenderem, elas vão executar errado. Vai dar errado lá na frente. Tá bom? Então, ó, essa foi a 4 e a 5 agora. Eu tenho que virar do outro lado que a Maria colocou a câmera. Divida as responsabilidades. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Você não é o Superman. Tá bom? Você não vai conseguir fazer aquele projeto todo sozinho. Você não vai conseguir levar esse ministério nas costas. Você não é o cara. Eu não sou o cara. O cara é só Jesus. E mesmo Jesus não levou o ministério todo nas costas sozinho. Tá? Ele tinha uma equipe que ele preparou muito bem para poder, senão não teríamos chegado até aqui. Tá? Você não tem que bater o escanteio e correr para a área para cabecear. Não vai dar certo, tá? Outra coisa, pessoas certas nos lugares certos. Às vezes, há pessoas certas nos lugares errados.
E aí, quando você analisou lá, aquela fase que você analisou, você identificou isso. Esse cara tem um bom perfil. Só que nessa posição aqui, ele não vai entregar o resultado que precisa. Mas se ele fizer aquilo ali, aí vai deslanchar. As pessoas certas nos lugares certos. E as pessoas erradas lá fora. Gente. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não vai pegar a visão do projeto. Não vai captar a visão do projeto. Aí eu não vou citar nomes, tá, gente? Mas, como eu falei, eu tenho que falar as experiências. Quando eu assumi a escola dominical, eu tinha um professor. E aí eu fui explicar para ele como que funcionaria, porque realmente era meio bagunçado, porque não tinha era bagunçado. E aí eu fui pegar um professor e falar com ele, nós vamos ter uma escala, domingo, você precisa que seja assim, assim, assim. Aí ele respondeu para mim, mas é que aqui, eu quero dar aula, mas eu quero te avisar como que eu vou poder dar aula, porque eu quero passar mais tempo, já gastei muito tempo na igreja, eu preciso passar mais tempo com a minha esposa e tal. Aí eu olhei o meu propósito. Um dos objetivos era ter uma classes estruturadas. Para ter classes estruturadas, eu preciso de professores disponíveis, né? Eu virei para ele, fulano, muito obrigado, mas não dá para você ser professor na escola dominical, porque eu preciso disso, disso, disso. Mas faça o seguinte, o dia que você mudar de opinião, às vezes você descansou mais aí, né? Faz isso mesmo, descansa. Mas o dia que você tiver disponibilidade, você me procura se você tiver um interesse. Por quê? As pessoas erradas nos lugares errados. Porque se eu tenho uma pessoa dessa no meu quadro de professores, assim ele pode, os outros vão começar a pensar, por que eu também não posso? Aí pronto, virou uma bagunça só, de novo. Então, as pessoas certas nos lugares certos, as pessoas erradas fora da equipe. Essa é a verdade. Porque às vezes elas vão ter a aptidão para trabalhar com outra equipe, não com a sua equipe que tem aqueles propósitos, aqueles objetivos, gente. Isso acontece, a gente precisa ter noção disso, tá? Não é ficar, às vezes a gente fica insistindo demais com o negócio, dando murro em ponta de faca com aquilo que não tem que ser dado murro em ponta de faca, sendo longânimo demais, e você esquece que ao fazer isso, você está prejudicando o resto da equipe. Você está atrapalhando a execução das coisas, porque ao invés de inspirar e motivar, você vai estar desmotivando o resto da equipe, tá? Ficou claro aí? Pessoas certas em lugares certos, pessoas erradas em lugares lá fora, tá? Fora, bem distante da sua equipe, tá? E sempre divida a responsabilidade. Não dá para você, como diria o meu pai, abraçar o mundo com as pernas. Isso não funciona, tá? Beleza. Então agora é a dica qual, gente? Vocês estão prestando atenção? Acompanhe sempre. Acompanhamento frequente para uma cobrança eficiente. Olha só, se você não acompanhar a execução, como que você pode cobrar alguma coisa da sua equipe? Ok, eu defini os objetivos, eu dividi as responsabilidades, coloquei as pessoas certas nos lugares certos e coloquei a mão no bolso, pezinho em cima da mesa e não acompanho mais nada. Você vai acompanhar. Como que você vai cobrar alguma coisa de alguém? Você não está acompanhando. Mas eu tinha um colaborador que o meu sócio sempre virava para ele e falava assim, quando ele pedia um feedback a respeito de como que ele estava se desempenhando. E o meu sócio sempre falava com ele assim, fulano, você está aquém do que a gente deseja. Toda vez era, você está aquém do que a gente deseja. Um dia esse funcionário me chamou para conversar. Olha só, Otávio, olha só, você entende de programação. Fulano não entende nada de programação.
Então, como que fulano vira para mim e fala que eu estou aquém do que a gente deseja? Porque ele não entende nada disso. Ele não sabe o que eu faço. Ele não vê o que eu faço. Então, como que ele pode dizer que eu estou aquém? Se você disser para mim que eu estou aquém, ok, porque você está aqui o tempo todo me olhando, vendo como que eu faço, você entende o que eu faço. Agora, como que eu vou ouvir isso do fulano? Você está aquém? Aquém? Você nem sabe o que você está falando. Às vezes, gente, se a gente não acompanhar, a gente só delegou a tarefa, não acompanhou, e aí, você vai cobrar o quê? O que você vai cobrar da sua equipe? O que eu vou cobrar dos meus professores se ele tem a escola dominical aqui, mas todo domingo eu estou lá em casa, das 9 horas eu estou dormindo ainda, nunca venho aqui na escola dominical. Aí depois chega uma reclamação para mim, aí eu vou, Wilson, como assim, Wilson? A escola dominical começou 9h05 nos juniores, Wilson, 9h10. O que eu posso cobrar, Wilson, se eu fizer isso? Nada. Não posso cobrar nada. Eu não acompanho. Então é preciso ter um acompanhamento. Não é só dividir as tarefas, é acompanhar. Outra coisa, que aí já vai ser o 7. Oriente sua equipe. Toda orientação correta diminui o risco do fracasso. Entenda o seguinte: não é porque lá atrás definiu um objetivo, dividiu as responsabilidades e tal, que isso vai dar certo. Não é porque você está acompanhando que vai dar certo. Porque todo projeto, gente, tem um risco de dar errado. Todo projeto tem um risco de dar errado. Você não é Deus. Agora, quando você está perto e orienta a sua equipe, você diminui o risco de dar errado. Agora, anota outra coisa aí. Você não é um mestre budista. Sabe por quê? Porque o mestre budista é aquele zen assim, que acha que os discípulos dele têm que aprender sozinho com os erros. Não, ele vai amadurecer sozinho. Você está vendo ele fazer errado. Você sabe onde que aquilo ali vai dar. Você sabe que não vai gerar resultado, mas ainda assim você deixa. Aí você vai falar assim, não, é porque ele precisa amadurecer sozinho. Você está aumentando a chance de dar errado. Tá? Então, está esperando, enquanto isso está acontecendo, os prejuízos só vão se acumulando. Otávio, mas não tem prejuízo não, porque eu só faço isso aqui na igreja, lá no serviço eu sou diferente. Amado, e as pessoas que estão visitando e que não voltam? E os crentes que estão desviando porque não está aprendendo na escola dominical, porque você é líder da escola dominical e não está vendo que seus professores estão ensinando de uma forma não adequada? E aí? E a igreja é vazia porque você não está fazendo a sua liderança direito. Você acha que você não está provocando prejuízo? Não. Prejuízo muito maior do que financeiro, porque a palavra de Deus diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aí você não faz sua liderança direita, achando que não vai dar prejuízo e está prejudicando o reino de Deus. Pior ainda, né? Não? Pior ainda. Aí você é líder do diaconato, vê o diaconato fazendo errado, a igreja está suja, está imunda, você não orienta e acha que não vai dar prejuízo. Não, porque não tem dinheiro envolvido. Não, mas tem muito mais do que dinheiro, porque uma alma vale muito mais do que dinheiro. Tá? Então esse foi o passo, a dica 7. Dica 8. Vamos lá. Meça resultados. Porque aquilo que não se pode medir, não se pode melhorar. Amado, você precisa medir resultados. Entenda o seguinte: se lá atrás, lembra no segundo passo, que é definir o que precisa ser feito? Se lá atrás você definiu o que precisa ser feito, agora você tem como medir. Porque se você está mais perto daquilo que precisa ser alcançado,
Quer dizer que, medindo resultados, estamos tendo evoluções. Agora, se você está mais distante daquele resultado, ou você está tendo pouca evolução, ou você está regredindo. Agora, se você não mede as coisas, como você vai melhorar? Tem jeito, Lelê? Eu quero melhorar minhas vendas. Tá, e quanto que você tem de vendas hoje? Eu não sei. Vai melhorar o quê? Não tem o que você melhorar, você não tem aferição de resultado. Mas na EPD a gente está trabalhando para melhorar uma coisa hoje. Lembra que um dos objetivos que o pastor Clóvis falou que ele queria melhorar o engajamento da escola dominical? O engajamento. Então, a frequência da escola dominical, principalmente nos adultos e adolescentes, não era muito boa. Eu tinha 5 adolescentes, adultos eu tinha 9, 6, um número muito ruim. Então, apesar de ter alcançado algumas coisas, que é conseguir estruturar a classe, conseguir estruturar o conteúdo didático, pedagógico, mas ainda, com relação àquele objetivo de melhorar o engajamento, não está bom. Por quê? Porque eu estou medindo, Eu estou medindo. Então, agora o que a gente está fazendo? Ações para melhorar esse engajamento. Vocês devem ter visto alguns meses atrás, agora a gente vai voltar de novo, porque a gente estava na revisão nos últimos 4 domingos, mas vocês viram os trailers da escola dominical? Aquilo chamou a atenção? Ou seja, aquela ação, nós discutimos com os professores de adultos, nós discutimos, nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar o engajamento, melhorar a frequência, ou seja, vamos tentar chamar mais atenção. Será que se a gente chamar mais atenção a gente vai ter mais engajamento? Melhorou um pouco. Então nós pulamos de 9 para 45, mas já tivemos 75, ou seja, ainda dá para melhorar. Por quê? Porque a gente está sempre medindo resultados. Você precisa fazer isso no seu ministério, mas você consegue medir resultados se lá atrás você definiu um objetivo. E se lá atrás você não definiu um objetivo, está na hora de você definir para você poder medir esses resultados. Tá? Então agora vai ser o 9. Então vamos lá. Seja coerente. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Amado, depois de todos esses 8 aqui, se você não for coerente, se você não agir de acordo, você vai fazer o contrário do que a boa liderança tem que fazer. O que a boa liderança tem que fazer? Inspirar, motivar e influenciar a equipe a executar. Mas se você não for coerente com a sua visão, com todas essas coisas que eu falei aqui atrás, você vai fazer o efeito reverso, tá? Então, aquele ditado, faça o que eu faço, o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, para você tem que ser, faça o que eu faço, o que eu falo e faça o que eu faço também. Mas eu estava num cliente, mês passado, foi mês passado que eu fui lá em Santa Rita? Foi mês passado. É numa MG, Santa Rita, perto de Pouso Alegre, estava eu e o Celino. Aí a gente sempre almoçava com o gerente da captação lá do lado de cima. Aí é o seguinte, sabe aquelas MG que é mão duplo sentido? E que tem uma faixinha amarela de todo tamanho assim? Então, aí a gente está num ponto aqui e a gente queria ir para cá. Aí o que ele fazia? Ia lá de cima do lado de cá. Ele saía do carro, ia lá, voltava, tipo, uns 600 metros, pegava o retorno e voltava. Aí eu pensando, era muito mais fácil só atravessar e virar para lá, né? Aí eu fui e perguntei, ele falou, Adriano, mas por que você vai lá na frente fazer o retorno? Ele falou, não, porque como os carros são da empresa, às vezes aqui costuma acontecer acidente. Então na reunião ficou decidido que os funcionários eles precisam ir lá no retorno e voltar. E como eu sou líder, eu preciso dar o exemplo. Precisa ser coerente. Imagina se ele cobra uma coisa e não faz essa coisa. Isso vai gerar desmotivação da equipe. Acontece que para você ser coerente, algumas vezes você vai precisar fazer coisas
que podem até parecer desagradáveis, mas você precisa ser coerente com tudo isso aqui. Vou dar um exemplo para vocês. Sabem quem foi a primeira pessoa na minha empresa que eu demiti? Meu irmão. Foi a primeira pessoa que eu demiti. Meu irmão saiu do emprego, ele pediu a oportunidade, e eu dei a oportunidade. E eu tinha vários colaboradores, vários programadores trabalhando comigo, e eu sempre cobrava deles, falando, horário de trabalho é horário de ver vídeo no YouTube, né, gente? Você está de brincadeira comigo. E aí, na época, tinha uma câmera no canto da sala. É uma mesa, 4 pessoas de um lado, 4 pessoas do outro, um líder aqui na frente e eu lá atrás. E aí, meu irmão, eu levantava, eu sentava e meu irmão passava o dedo assim. Aí eu fui olhar na câmera. Enquanto eu levantava, ele virava, passava o F4, sabe? Para cair na tela de programação. Quando eu sentava, ele ia para a página onde ele estava fazendo um blog para a esposa dele. Eu chamei ele para conversar, falei, deixa eu te falar, você está queimando meu filme com os outros, porque como é que eu vou cobrar deles aquilo que eu não cobro de você? Então vamos fazer o seguinte, você tem 1 mês para arrumar outro emprego. Eu mandei meu irmão embora. E a segunda pessoa que eu mandei embora foi o filho do meu sócio. O filho do meu sócio, eu passava as coisas para ele fazer, ele nunca fazia. E os outros funcionários olhando aquilo, tipo assim, sempre enrolava. Enquanto o funcionário fazia em 3 horas, ele fazia em 3 semanas. E eu fui reduzindo a complexidade das coisas que eu passava para ele fazer, mas ele sempre levava mais tempo do que os outros. E todo dia eu ouvia dos outros funcionários, fulano de tal hoje chegou virado. Esse negócio de virado me deixou empolgado, porque assim, que porcaria de virada é essa? Aí ele disse assim, não, virada é que ele não dormiu de noite, ele passou a noite toda na balada. Aí, final de ano, eu cheguei pro meu sócio e falei assim, deixa eu te falar, a gente vai entrar de recesso agora. Em janeiro, eu não quero o seu filho aqui. Ou você manda ele embora ou eu mando ele. Por quê? Porque eu preciso ser coerente com o que eu estou cobrando dos demais. Às vezes, gente, ser coerente é fazer coisas que não são tão agradáveis. Por exemplo, se eu tiver a gente tem uma regra aqui na escola dominical, não tenho isso, com relação aos professores. O professor de escola dominical não pode vir só no dia que ele vai dar aula. Eu entendo que todo mundo precisa ter folga, mas pelo menos uma vez a cada 2 meses ele tem que frequentar a escola dominical enquanto aluno. Se ele não fizer isso, o que eu faço com ele, Wilson? Eu convido ele a deixar de ser professor. Porque como é que eu vou cobrar das pessoas virem na escola dominical se eu não cobro dos meus liderados? Eu preciso ser coerente. Outra coisa, por último, o 10 aí, chegamos no 10, para ser um bom líder, gente, para exercer uma boa liderança. Seja humilde. Seja humilde. Gente, aqui é o seguinte, se der certo, o mérito é da equipe. Se der errado, a culpa é sua. Sabe por quê? Porque se o projeto deu certo, foi sua equipe que executou. Foi sua equipe que executou. Agora, se der errado, ou você não planejou direito, ou você não analisou direito, ou você não definiu os objetivos direito, ou você não acompanhou direito, ou você não orientou direito. Fato é que, ou você não dividiu as responsabilidades, fato é que alguma coisa você não fez. Então, aprenda a dividir os méritos. É tão chato, gente, aquele líder que, quando uma coisa dá certo, não, eu que fiz. Não, isso aí é meu planejamento. Eu sou bom, eu quase que falo, eu sou bom demais mesmo. Gente, isso é chato demais. Aí dá errado. Não, a culpa foi do fulano que não fez o que eu falei ele para fazer. Gente, isso é péssimo. Isso é péssimo. Outra coisa, aí isso é humildade. A palavra do Senhor diz: dá honra a quem honra. Então,
você tem que saber que é sua equipe que executou. Ah, mas fui eu que orientei. Glória a Deus, amado, mas foi eles que fizeram acontecer. Tá? E outra coisa, a humildade não só nesse sentido. A humildade no sentido de entender que você não sabe todas as coisas. Não é porque você é líder que você não tem que ouvir os seus liderados. Porque muitas vezes eles sabem até mais do que você. Porque às vezes eles estão lá na operação, na execução, então às vezes você vai falar para ele fazer uma coisa de um jeito, mas ele sabe que tem uma forma mais eficiente de fazer aquilo ali. Você precisa ser humilde para ouvir. Amados, enquanto a gente estava ministrando com os adolescentes sobre orgulho, uma das coisas que a gente falou sobre a humildade é que a humildade, acima de tudo, é saber quem você é. Qual é o seu papel? Qual é o seu lugar? Não é porque você ouviu alguém que está abaixo da cadeia hierárquica de você, não é porque você deu ouvidos a ele, que você é inferior, que você é incapaz, que você é menos. Mas também não é porque você está orientando, porque você está acompanhando, porque você está liderando, que você é melhor. Todos têm responsabilidades diferentes, mas num só propósito, o propósito da execução. Tá? Então, seja humilde. Então, dê ouvidos, mas dê ouvidos com interesse, sabe? Aí você chega lá para conversar com o chefe, aí o chefe está lá no computador. Pode falar. Tá bom, beleza, obrigado. Tchau. E você está demonstrando interesse? Ou então você está aqui no ministério, alguém para conversar com você a respeito de alguma coisa da sua liderança, aí o que você tem que falar? Errado. Resolver. É sério, gente. Às vezes vai trazer um problema ou vai trazer uma solução. Então seja humilde para ouvir com interesse. Às vezes você não pode ouvir naquele momento, mas você fala, olha só, eu estou resolvendo um outro problema, mas aqui, deixa eu abrir minha agenda aqui, vamos marcar que dia que você pode. E também, gente, é marcar e fazer, né? Porque vamos conversar depois. Depois quando? Depois quando? Uai, isso é falta de humildade. Então, ouvir, receber dicas de outras pessoas que às vezes vão estar abaixo, vão ser seus liderados, tá? É dar mérito à equipe. Isso é ser humilde, tá? Não quer dizer, gente, que você vai fazer tudo aquilo que as pessoas que estão lá te sugeriram. Por quê? Porque às vezes você tem uma visão um pouquinho diferente. Por quê? Porque se você está numa posição de liderança, pode ser que você tenha uma visão mais panorâmica das coisas. Aí, mas você vai ouvir com atenção e vai falar, olha, mas você já pensou? E também é chato você virar para a pessoa e falar assim, não, isso não vai dar certo por causa daquilo outro. Coloca a pessoa para pensar, porque às vezes você tem uma informação privilegiada que a pessoa não tem. E aí você vai e fala assim, mas aqui, é interessante essa sua ideia, mas você já pensou nesse outro aspecto aqui? Você pensou em como que pode, isso aqui, você não acha que isso aqui pode trazer esse outro problema aqui? Porque aí a pessoa fala, não, realmente eu não tinha pensado por esse lado. Não, realmente você está certo. Entendeu? Porque senão, se a pessoa chega para você, não, isso não vai dar certo, eu sei o que eu estou falando, eu sei onde isso vai dar. O que você vai gerar na pessoa? Você acha que ela vai chegar amanhã para te dar uma nova ideia? Não, você está desmotivado. Você está fazendo o contrário do que a liderança tem que fazer, que é motivar, influenciar, inspirar as pessoas. Você está desinspirando as pessoas, você está desmotivando as pessoas. Tá? Então, essas são as 10 dicas de como exercer uma boa liderança. Ainda dá. A gente começou a passar. Vamos lá, agora a gente vai para 10 dicas de como
exercer uma má liderança, porque às vezes é o que eu falei, vai que você recebeu o papel de quebrar um departamento da empresa, aí você vai precisar colocar tudo isso aqui em prática, tá? É claro, gente, que essas 10 dicas que eu dei aqui positivas, né, de boa liderança, se você fizer o inverso vai dar errado também, mas além disso tem outras coisas que você pode fazer para agilizar o processo, tá? Exatamente. Então olha só, como exercer uma má liderança. Lembrando que uma má liderança, aquilo que a gente viu lá no início, enquanto a boa liderança, ela inspira, ela influencia, ela motiva as pessoas a executarem, a má liderança ela faz o inverso disso. Ela desmotiva, ela frustra, ela desanima os liderados a executar, tá? Essa é a má liderança. Ele envia, basicamente ele envia a equipe para o buraco, igual está ali na foto. Pode ir. Mais ou menos. Ele envia os liderados para a cova dos leões, e de preferência com muita fome. E aí o liderado ore para Deus tapar a boca dos leões, né? O problema maior é o seguinte: essa má liderança, ela compromete a credibilidade da organização e da instituição. Não é só com relação à equipe, mas também com relação à instituição e à organização onde essa equipe está inserida. Sabe por quê? Porque quando tem uma má liderança, as pessoas logo pensam: será que o líder dele não vê que ele está fazendo esse monte de coisa errada? Será que o líder dele é tão negligente que não repara isso? Você perde a credibilidade na instituição. Você perde a credibilidade na organização. Quando eu trabalhei na PUC, era mais ou menos assim. A gente estava num setor que o chefe ia lá, quando alguém ia lá e dava uma ferrada no chefe, ele vinha cá, dava uma ferrada na gente. Aí o que a gente fazia? Organizava tudo por 2 semanas. Aí pensava, esperava, daqui 3 meses vai vir de novo. Por quê? Porque vai ficar tudo na mesma. É assim. E aí a gente falava assim: nunca vai dar em nada. Por quê? Porque, cara, olha só, ele nunca vem aqui, o chefe dele nunca reparou isso. Você acha que vai reparar agora, vai fazer diferença eu fazer alguma coisa ou eu não fazer? Ou seja, comprometeu a visão da instituição, comprometeu a visão da organização. E o problema de nós exercermos uma má liderança, seja no trabalho, seja na igreja, é isso, que vai comprometer a visão da instituição. Imagina, o Wilson é líder do diaconato. Se o Wilson está exercendo uma má liderança no diaconato, ele não só vai desmotivar as pessoas, vai frustrar as pessoas, vai desanimar os liderados, como ele vai criar nos liderados uma imagem negativa da instituição Igreja Batista Getsemane Missão Portugal. Por quê? Porque não é possível que os pastores não estão vendo o que o Wilson está fazendo, gente. Entendeu? Ou, aí vai pensar, se os pastores estão vendo e não estão falando nada, quer dizer que eles não estão nem aí. Aí é aquele negócio: se eles não estão nem aí, eu vou estar. Eu que vou estressar com isso. Deixa o pau quebrar. Perdoa a expressão, mas é isso. Deixa pegar fogo em tudo aí, ó. Quando aquele ditado, né, o último a sair que apaga a luz. Entendeu? Cria uma visão negativa da instituição. Então, vamos lá. 10 dicas para você exercer uma má liderança, porque se o objetivo é esse, está aí, ó. Não supra as necessidades da sua equipe. Não espere que sua equipe faça o melhor pelo seu projeto, se você não faz o melhor pela sua equipe. Amados, sua equipe, lá a partir do momento que definiu os objetivos, definiu o que precisa ser feito, dividiu as responsabilidades, não é só acompanhar.
Se você acompanhar, se você orientar, você vai ver que às vezes você vai precisar disponibilizar para a sua equipe recursos. Para quê? Para que ela possa executar, bem executar, de forma eficiente. Lá na empresa, todos os computadores são MacBook. É os melhores. Ah, é porque eu gosto de tirar onda? Não. É porque eu vi que quando você tem um monte de Windows, de 6 em 6 meses, tem que ficar 3 ou 4 dias parado, porque tem que formatar aquele negócio. Trava direto. Aí o programador não vai programar, por quê? Porque o computador dele está travado. O que eu preciso fazer então? Dar a eles os melhores recursos, para que eles possam executar, bem executar. Eu tenho que colocar a melhor internet. Por quê? Porque se usa internet direto, então precisa ser uma boa internet, não vai ficar caindo toda hora. Amados, no ministério da igreja é a mesma coisa. O que sua equipe precisa? Qual que é a necessidade da sua equipe? Você precisa suprir essas necessidades. Para quê? Para que eles possam executar bem executado. Às vezes a sua equipe vai precisar de recursos, sejam eles equipamentos, seja ele um ambiente. Às vezes você quer que lá na empresa o programador que precisa de concentração fica lá no meio do telemarketing. Não vai dar certo. É só uma opinião. Por quê? Aí você não está colocando um ambiente, não está fornecendo um ambiente necessário. Às vezes sua equipe vai precisar de recursos humanos. Por quê? Porque sua equipe está sobrecarregada. E ela precisa ser suprida. Olha, eu preciso de alguém para testar. Eu sou programador, eu preciso de alguém para testar o meu código. Não testa você mesmo. É o motorista de ônibus, que é o motorista, é o cobrador, é o fiscal. Aí depois alguém reclama que o serviço de transporte público é uma porcaria. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente precisa olhar, acompanhar de perto qual é a sua necessidade. Porque às vezes você está exigindo dos professores de escola dominical que eles deem uma aula hiper mega trabalhada, mas o data show está quebrado. Não tem um passador de slide. Ah, lá nos adolescentes eu queria passar um vídeo, eu preciso passar um vídeo. Não, você precisa fazer uma aula mais dinâmica, uma aula, porque lá fora tem muitos recursos. Tá, e o que você deu para eles? Aí eles mostram o celular deles, velho. Tem que fornecer os recursos necessários. Aí tá aqui, eu tenho várias classes. Aí eu viro para o Wilson e falo: Wilson, então, essa semana você vai ministrar lá nos juniores. Semana que vem você vai estar nos adolescentes. E na outra semana você vai estar nos adultos. Tá, não dá. Eu preciso de mais professor para. Não, Wilson, segura isso. Eu preciso suprir as necessidades da equipe. Ou seja, não espere que sua equipe faça o melhor pelo seu projeto se você não faz o melhor pela sua equipe. Não adianta esperar isso, tá? Então, essa é a dica 1, né, de como fazer uma má liderança. Dica número 2: centralize todas as ações e decisões. Centralize tudo em você. Centralizar todas as tomadas de decisão não é uma solução, mas sim uma obsessão por poder. Eu vou ser sarcástico aqui. Seu pai. Eu? Seu pai está brincando. É que parece que não está na mesma rede, toca os dois telefones ao mesmo tempo. Então, eu vou ser sarcástico aqui. Centralize todas as decisões. Então, Você falou que ia ser sarcástico. Eu achei que não centralize todas as tomadas de decisão em você. Vou ser sarcástico agora. Afinal, você sabe muito bem que se as coisas vão passar por você, não vai dar certo. Entendeu? Tem que passar por você, porque você é que sabe mais, você é o mais experiente. Entendeu?
Todas as tomadas de decisão têm que passar por você. Até porque sua equipe não é capaz de fazer nada sozinho. Né? Não é para isso que você foi colocado como líder, porque eles não conseguem fazer nada sozinho. Então, se você quer exercer uma má liderança, faça isso. Faça isso. Digo mais, você precisa mostrar para a sua equipe que eles não são nada sem você. Que eles não conseguem fazer nada se você não estiver ali. Entendeu? Isso precisa ser deixado muito claro para eles. Se você quer exercer uma má liderança. É claro que é o contrário disso. Não centralize. É claro que tem decisões que não tem como elas não passarem por você. Tem tomadas de decisão que são, que a gente chama de decisões estratégicas, que não tem como não passar por você. Mas todas as outras podem ser delegadas. Ah, mas e assim, como é que eu sei se ele vai fazer o certo? Eu estava vendo, eu acompanho muito podcasts de liderança, e tem um que chama-se Like a Boss, da Alura, e eles sempre entrevistam CEOs de empresa. E eles estavam entrevistando o CEO da Alterdata uma vez, e aí ele falando que como que ele trabalhava a liderança dele. Ele falou que tinha uma menina lá que estava treinando, e ele falou que inicialmente ela era muito receosa das tomadas de decisão em relação a fechamento de contrato. Ele falou que tudo ela levava para ele, Aí ele foi e falou assim: ó, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você traz para mim só aqueles contratos que for maior do que X, os outros você pode resolver, agora eu sei que você tem condição de fazer isso. E ela foi fazendo, e aí levava aqueles outros, e aí ele foi acompanhando aquelas decisões que ela tomava. Quando ela errava, ele falava com ela: ó, isso aqui não ficou legal não, você pode melhorar dessa forma. Aí ela corrigia, ele percebia que ela já estava acertando e falava: agora vamos fazer o seguinte, só traz para mim aqueles que for maior que 2x. E ela foi fazendo, até chegar ao ponto dela não ter que levar nada para ele. Ou seja, ele foi descentralizando as ações, as tomadas de decisão. E aí ele passou a poder ter tempo para preocupar com outras coisas que são mais estratégicas do que aquelas tomadas de decisão pequenas, gente. Imagina se eu fosse ficar preocupando lá na empresa em qual que é o papel higiênico que vai comprar, qual marca. Às vezes eu só vou falar, às vezes eu falo: fulano, esse papel aqui que você comprou é por nada não, mas eu tenho que puxar 10 para secar a mão, aí você não está me ajudando na economia, é melhor você comprar um melhor. Mas eu não vou falar com ele qual marca, eu nem sei, eu não tenho que me preocupar com isso. Então, eu estou dando um exemplo aqui, mas às vezes eu vou falar de novo, não é BD, Wilson? Vocês têm, tudo passa por mim? Não, tem coisa que eu não me meto. Por quê? Porque eu tenho uma equipe de professores juniores. A gente já fez um alinhamento, já tem a visão do objetivo, do propósito, já sabe o que precisa ser feito. Eu estou lá acompanhando. Às vezes, só se uma coisa estiver muito discrepante, que eu viro e falo: me explica isso aqui. É ou não? Porque eu não preciso ficar lá em tudo. Algumas coisas eu vou ter que fazer, mas outras não. Então é descentralizar. Você quer, mas se você quiser exercer uma má liderança, você centraliza tudo, amarra tudo em você. Dica número 3: mime as iniciativas da sua equipe. Olha só essa frase aqui: o líder deve ser bem ajustado no termo segurança própria, pois o líder inseguro sabota os seus melhores liderados. Você quer fazer uma má liderança? Mime toda iniciativa que não partir de você, porque afinal você é que é o cara e você que sabe todas as coisas. Então, se não vem de você, não presta. É ou não é? Não é. Amados, se você fizer isso, você vai estar exercendo uma má liderança. O que você tem que pensar então? Lembra do propósito? Qual que é o objetivo? O que precisa ser feito? Lembrou do que precisa ser feito? Você definiu um planejamento,
compartilhou sua visão, delegou as tarefas, fiz aquilo tudo lá, beleza? Mas às vezes quem está executando vai olhar assim, nossa, mas estou vendo esse outro problema aqui que eu acho que ele não pensou, mas se eu fizer isso aqui eu resolvo. Ou então, ó, fulano falou desse jeito aqui, mas eu estou vendo se eu for por esse caminho que vai ser muito rápido, e começa a fazer. Aí ele começa a entregar resultado, ou seja, quando você for medir resultado, você está mais próximo de alcançar do que estava lá. Por quê? Porque às vezes uma iniciativa do seu liderado que não passou por você, partiu dele, ele pegou aquela iniciativa, começou a fazer aquilo e começou a dar mais resultado. Aí você vai e faz o quê? Você parabeniza ele? Não, você fala, não pode fazer isso não. Mas por quê? Não, porque isso não era planejado. Você está querendo quebrar o departamento da empresa mesmo. E às vezes nós fazemos isso na igreja. Então eu tenho lá os professores, o Wilson, a Laura, o Elbert, a Miriam, a Deise. Aí eles têm uma ideia lá, aquela ideia. Só dando a Ana está aqui, ó. Só dando feedback para vocês. A Ana, ontem a gente veio na escola dominical, a Ana falando comigo assim: não, papai, a aula prática é boa demais, porque a gente pode aplicar aquilo que a gente estudou, é muito legal. Pergunta, fui eu que dei a ideia da aula prática? Foi? Foi iniciativa de quem? Foi iniciativa sua. Mas eu estou alcançando o objetivo, que é engajar, não estou? Minha filha me deu feedback. Aí eu vou virar para eles: pode cortar isso aí, porque não fui eu que dei a ideia. Me ajuda, né, gente? Então, essa foi a 3. Essa que eu gosto muito dessa. Agora vai ser a 4. Delargue responsabilidades. Preocupação mínima com a produção e com as pessoas. Essa palavra não existe, mas eu criei. Delargue. Você já ouviu falar em delegar? Delegar tarefas? Eu criei o conceito de delargar tarefas. O que é delargar tarefa? Você atribui a tarefa e esquece que ela existe. Beleza? Quando você for tentado a se lembrar, quando um liderado seu falar, então, não. Você está com a tarefa é sua, eu não quero nem saber desse problema. Então, delargue a responsabilidade. Delargar, gente, é delegar e esquecer. Tá? É não instruir, é não orientar, é não acompanhar. Acima de tudo, é não cobrar resultados. Não cobre resultados, você delargou a tarefa. Faz igual esse doidão ali, ó. Esquece que aquilo ali existe. Isso aí, se você fizer isso, está um passo a mais de quebrar o departamento da empresa. Tá? Bem mais perto do que você imagina. Então, vamos lá. Outra aqui, ó. Essa vai ser a 5. Sobrecarregue sua equipe. Crie mais projetos e iniciativas do que sua equipe pode entregar. Cria um monte de projeto, um monte de iniciativa, enche eles de trabalho para eles ficarem ocupados. Não interessa se vocês não vão conseguir entregar nada daquilo, ou vocês vão conseguir entregar muito pouco, vão ficar frustrados, desanimados e vai acabar comprometendo o resultado final. O importante é mostrar que você tem um monte de ideias e um monte de projetos que precisam ser executados, porque um líder bom é aquele que enche a equipe de trabalho, né, gente? Nunca entregou nada, né? Isso é bom? Mas eu estava lendo um livro, estou lendo um livro que chama-se Execução. Eu esqueci o autor. Mas ele vai contar casos de líderes de empresas como General Electric, Walmart, vários casos. O problema de criar um monte de iniciativas, e geralmente iniciativas loucas, doidas, que só faz sentido na cabeça do líder, é a seguinte: é que quando o líder coloca a ideia, alguém já logo pensa, pode não falar, mas pensa, lá vem mais uma ideia absurda que nunca vai ser executada. Aí outras pessoas vão pensar assim: tá bom, vamos ver até quando vai essa aqui. É o que o livro fala, e é a realidade. Por quê? Porque
É melhor ter poucas poucas ideias executando, rodando efetivamente, trazendo resultado, do que um monte de ideias que ninguém sabe quem que é responsável, ninguém sabe quem que está executando, ninguém sabe quando que vai ser alcançado. Isso frustra, isso desmotiva as pessoas. Não gera resultado. Ah, mas aí as pessoas, a minha hierarquia superior vai achar que eu não faço nada. Mas pera lá, você não definiu os objetivos lá atrás com eles? Então tudo que você faz é dentro desse propósito, não? Você tem que mostrar para eles esse resultado. Não é um monte de projeto. Mas de que adianta você monta um monte de projeto? Se ele perguntar para você, ok, e aí? Não, então tá aí os projetos. Tá, mas em que isso contribui? Ou como isso está contribuindo? Porque às vezes até contribui, mas é um monte de coisa. Amados, você tem que pensar o seguinte: a quantidade de projetos de acordo com a quantidade adequada de pessoas para executar. Não adianta lá na minha empresa eu pegar 50 projetos e eu não tenho uma equipe que suporte 50 projetos, porque senão eles vão ficar sobrecarregados. Sempre nas reuniões de liderança aqui a gente discute e surge uma frase: se você tem um recurso que esse recurso precisa durar 10 anos, mas se você sobrecarrega esse recurso, talvez ele dure 5 ou 2. Então o que você precisa fazer? Ou você cria menos projetos, atribui menos responsabilidades, ou você aumenta a sua equipe. Às vezes eu tenho, é mais ou menos aquela equação que os clientes querem comigo. A gente faz sistemas. Então, às vezes, a gente discute um projeto com o cliente e a gente fala: o custo é X, o prazo é Y. Mas eu queria que custasse só X dividido por 4 e que levasse Y dividido por 8. Tá bom. É só a gente pegar esse projeto seu aqui deste tamanho e deixar deste tamanho. Aí a gente consegue ter isso que você está querendo. Não, mas eu quero o mesmo projeto. Eu não sou obrigado a responder mágica, não dá para fazer. Então, cuidado na hora dos seus liderados, aqui na igreja, também, com as atribuições que você vai dar para eles. Está dentro do possível? Ou você precisa de mais recurso humano para poder fazer isso? Ou não? Você precisa aprender a dizer não. Porque às vezes é isso. Eu posso fazer, mas eu preciso desse recurso aqui. Ah, não tem como eu te dar esse recurso, então eu não consigo fazer. Porque eu não vou sobrecarregar a equipe, porque senão, daqui a 3 anos eu não tenho mais equipe. A gente precisa pensar nisso. Tá? Isso é algo coerente. Tá? Então, tão bom quanto essa dica aí de ser uma má liderança e quebrar o departamento da sua empresa. Abandone projetos e iniciativas, preferencialmente sem falar para ninguém. Terminar é mais importante do que começar bem, pois o prêmio não está na largada, mas na chegada. O problema de quando você cria um mundo de projetos, um mundo de iniciativas, é que se vai, mais cedo ou mais tarde vai cair a ficha, a bigorna da realidade vai bater na sua testa. E aí você vai ver que alguns projetos não dá para concluir. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que abandonar. E geralmente você abandona como? Simplesmente não fala mais nada sobre isso. E pronto, o projeto morreu. Joga ele debaixo do tapete, ninguém se lembra mais. E aí de repente alguém fala: e aquele projeto? Então, não deu certo, a gente acabou. Mas eu nem fiquei sabendo. É porque você não falou, né, que acabou. O problema é o seguinte, gente: tudo aquilo que não é concluído gera frustração. A sua equipe, entenda que o propósito da sua equipe é executar. A sua equipe fica feliz quando ela executa bem. E se você coloca a sua equipe, imagina, vamos lá, quem que era o técnico da seleção brasileira quando a Copa do Mundo foi aqui no Brasil?
Imagina o Filipão, sabendo que o Brasil ia tomar de 7-1, foi o último jogo de futebol que eu vi na minha vida, tá? Se ele soubesse que o Brasil ia tomar de 7-1, era aquele resultado, não tinha como mudar. Ele ia colocar a equipe dele em campo? Só se ele fosse um péssimo líder, gente, porque a equipe que entra em campo sabendo que vai perder é desmotivador para a equipe. A equipe que entra num projeto que sabe que não vai terminar, nosso Deus, quer ver meu desespero? Outro dia desse eu fiz um orçamento lá. Aí é sempre assim, em sistemas é sempre assim. Eu até criei uma frase. A frase é a seguinte: o cliente sempre acha que está pagando mais do que deve, e eu sempre recebo menos do que eu acho que devo. Essa é a verdade. Aí veio o cliente com aquela ideia mirabolante. Aí eu aprendi, né? Os anos me ensinaram. Faz um orçamento, faz uma tabela de precificação, de estimativa de custo e tal. Beleza. Aí eu aprendi com outro cliente. Agora eu coloco um markup em cima. O que é o markup? É a sua margem de lucro, que vai ser muito maior do que o normal, porque aquilo ali dá um trabalho. Aí já manda para o cliente X. Antes eu era bobo. Eu mandava o valor exato, assim, sem aquela gordurinha, sabe? E no final das contas o cliente sempre queria mais e eu sempre me lascava. Aí agora eu aprendi, não, eu preciso fazer, eu vou colocar o valor hora mais caro. Por quê? Porque se ele aprovar isso aqui, vai dar muito trabalho, mas vai valer a pena. Eu mandei para o cliente. Aí o meu sócio falou, o cliente falou que ele recebeu a proposta e tal, porque enquanto você não manda a proposta, você fica no seu pé. Não, porque o meu projeto, na hora que você manda, aí ele vai e fala, não, o que a gente viu aqui, a gente precisa estruturar melhor os nossos processos primeiro, né, antes de contratar. Graças a Deus, é um trabalho, uma dor de cabeça a menos para mim, né? Então, é melhor do que eu pegar esse projeto, colocar na minha equipe, aí depois não tem orçamento mais, aí eu falo com a equipe, gente, então, o projeto não vai dar mais, a equipe fica desmotivada. Se não vai terminar, é melhor não começar. Essa é a verdade. Se não vai começar, não vai terminar um projeto, porque o prêmio está lá, na chegada, o prêmio não está na largada. É quando você entrega a coisa, é que você sente a satisfação. Agora, se no meio do caminho você não entregou porque morreu, não estou falando, gente, que todo projeto, às vezes alguns projetos vão fracassar mesmo. O problema é que se você criar um mundo de projetos, a possibilidade de um monte fracassar é maior, tá? Então, beleza, vamos lá. 7. Esse aqui é bom também. Use a carteirada sempre que for questionado. Liderança é ação, não posição. Toda vez que alguém te questionar, falar, pera lá, mas esse planejamento seu, olha só, você pensou nisso aqui? Aí você vai, enfia a mão no bolso, né, Wilson? Tira o distintivo. Você sabe com quem que você está falando? Você sabe com quem que você está falando? Eu sou o líder, rapaz. Se eu sou o líder, o que eu falar, você tem que executar. É do jeito que eu falar e pronto. Por quê? Porque eu sou líder. É a famosa carteirada. Ou, como dizem, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a frase mais desajuizada que eu já vi na minha vida. Porque quando eu vou pegar o exemplo do maior líder que já existiu na face da terra, aí eu vou estudar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não vou pegar em nenhum momento Jesus dando carteirada nos discípulos. Se você ler os evangelhos, nunca você vai ver Jesus falando assim com os discípulos: você tem que fazer isso porque eu sou líder, porque eu sou autoridade. Você já viu Jesus falando isso? Mas todo mundo fazia. Por quê? Porque Jesus era um bom. Jesus era coerente. É claro que Jesus era Deus, né, gente? Então ele nunca errou, né? Além de homem, ele era Deus. Mas não adiantasse ele ser Deus e ele não ser coerente. As pessoas não iam segui-lo. As pessoas não iam
seguir a liderança dele. Entenda que você não precisa dizer lá no diaconato, eu sou o líder do diaconato, você tem que fazer o que eu mando. Eu não preciso dizer na escola dominical, eu sou o líder da escola dominical, você tem que fazer o que eu mando. Manda quem pode, obedece quem tem. Desculpa, gente, essa é a desculpa mais farrapada do mundo. E mais farrapada ainda do que isso, é eu dizer que, pelo fato de eu ser autoridade, você tem que fazer exatamente aquilo que eu falo. Foi nessa aí que a gente chegou no ponto que a Igreja Católica chegou, de fazer absurdos e ninguém pode questionar porque é autoridade. Foi nessa aí que os reis chegaram onde chegaram. Pega as esposas de todo mundo, faz o que quiser, pega a riqueza de todo mundo, faz o que quiser, porque ninguém pode questionar porque ele é líder. Esse é um problema grave. E a gente não pode trazer isso aqui para dentro da igreja. É claro que há que se respeitar, óbvio que há que se respeitar, gente. Todas as pessoas precisam ser respeitadas, especialmente a liderança. Mas a liderança também, ela precisa se dar o respeito. Porque senão depois ela vai tentar impor a liderança pela carteirada. E aí é onde não dá certo. Pode dar certo por um curto período de tempo, mas depois as pessoas começam. Aí você vê o diaconato está vazio. Por quê? Aí você vê a escola dominical, não paga um professor mais na escola dominical. Mas por que, cara? Porque eu estou dando carteirada o tempo todo. Nós temos que fazer isso aí porque eu sou o líder. Eu que mando. Eu que planejei, eu que projetei. Gente, isso é péssimo. E lembra, Jesus nunca deu carteirada. E se tinha alguém que podia dar carteirada, e esse era imbatível, meu amigo, você sabe com quem você está falando? Sou filho de Deus. Fui eu que criei tudo. Hoje, antes de vir para cá, né, amor? A gente estava vendo o jornal, aí estava a advogada dando piti no aeroporto, batendo no segurança, porque tirou ela do avião, porque ela entrou bêbada. Né? Você sabe com quem você está falando? Aí vai e fala o cargo da mulher lá na OAB. É a advogada, como é que ela é? É presidente do direito de moda. Eu estou assim, isso existe? Isso existe? Imagina se ela fosse alguém com um cargo maior, ninguém segurava essa mulher então, mãe. Nem é nada e já está dando carteirada. Às vezes é isso. Às vezes você assumiu uma posição de liderança desse tamanhozinho aqui no ministério, você sabe com quem que você está falando? Carteirada é péssimo. Essa foi qual? 7. Agora nós vamos para 8. Essa aqui também é boa. Todas essas são boas maneiras de quebrar o departamento. Tá aí. Não assuma seus erros. Nunca, jamais. As pessoas têm o costume de não assumir seus erros e sempre dá aquela desculpinha de que errar é humano. Oi, gente, é sério mesmo. Aqui eu já vi o pastor Clóvis, ele fala uma frase que eu concordo com ela em partes. Qual que é a frase? Quem é da liderança sabe sobre o erro. Você não é o erro que você comete, certo? Eu concordo em partes. Por que eu concordo em partes? Você não é o erro que você comete se você admite que errou e está disposto a corrigir. Aí você não é o erro que você comete. Agora, se você não admite que errou, o erro passa a fazer parte de você. Você não errou, é ou não é? Você não admitiu que errou? Então o erro é parte de você. Ou não, eu admiti que errei, mas eu sou incapaz de mudar. Então você é o erro que você comete. Por quê? Porque você aquilo ali passou a fazer parte de você. As pessoas passam a reconhecer você como aquilo. Entendeu? Então,
Eu concordo em partes, porque se você não assume o seu erro, se você não está disposto a mudar, se você não reconhece e não está disposto a mudar, você passa a ser o erro que você comete. Tá? Essa foi a 8. Vamos para a 9. Ignore os resultados. Quando eu vi essa frase aqui, eu ri demais hoje. Os números não mentem, mas os mentirosos fabricam números. Gente, vamos lá. Afinal de contas, para que servem os resultados? O resultado é para ver se você está longe ou perto dos objetivos, dos propósitos que foram definidos lá atrás, certo? Então você precisa medir os resultados para saber se você está longe ou se você está perto de alcançar aquilo que foi definido lá atrás. Aí se você pode até medir os resultados, né? Você mede os resultados lá atrás, na boa liderança, mas aí você olha os números. Não, eu não acredito na minha conta bancária. Essa conta bancária está mentindo para mim. Não, eu duvido. Não, isso não é verdade. A conta da empresa, você chega lá para o departamento financeiro, qual que é o saldo da empresa? O saldo da empresa é 100. Não pode ser, não acredito que é isso só, não, esse banco aí está errado. Você pode até insistir nisso, mas os números não mentem. Para de dar desculpa, reconhece o erro. Mas quando a gente sentou lá na escola dominical, foi há uns 6, 7 meses atrás, os professores de adultos, a gente colocou as cartas na mesa. Vamos lá, a gente precisa melhorar o engajamento. Quais são os números que a gente tem hoje? Os números são esses aqui: 6, 9, já chegou a 15. Tá ruim. Aí eu vou ignorar. Sabe como que eu vou ignorar? Não, mas Jesus está no controle. Crente é danado para essas. Não, Deus proverá. Mas Deus não proverá se você não fizer a sua parte, não. Aí a gente foi, beleza. O que a gente pode fazer para melhorar esses números? Aí começam a vir as ideias. Aí se a gente melhorasse a divulgação, será que a gente pode melhorar os números? Eu não sei se vai funcionar, mas a gente pode experimentar. Melhorou. Não foi só isso, a gente precisa fazer outras coisas. Agora a gente mediu outros números. Por exemplo, número de aproveitamento, que é na hora que chegou no final e a gente vai fazer as perguntas, um monte de gente não sabia. Ou seja, precisamos melhorar não só a quantidade, mas a capacidade de absorção. Ou seja, às vezes mudar a forma que nós estamos ministrando. Mas se eu ignorar esses números, se eu ignorar esses resultados, eu vou melhorar quando? Então não é só medir, você tem que considerar isso. Você tem que considerar isso. Se você é líder do evangelismo, quais são os resultados que você precisa medir? Não ignora os resultados. Quantas pessoas se converteram ou aceitaram Jesus? Nenhuma não. Será que a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar isso? O que pode ter sido? Será que foi a palavra? Será que foi a abordagem? O que a gente precisa fazer? Às vezes você é líder dos juniores, aí você olha os juniores e está só vazio. Espera lá, o que eu preciso fazer? O que a gente precisa fazer? Às vezes você é líder de um culto, o seu culto está só vazio. Espera lá. Você não pode ignorar esses números estão te dizendo alguma coisa, que alguma coisa não está correta, alguma coisa não está fluindo da forma que deveria fluir. E aí você vai ignorar esses números, aí você vai começar a dar desculpa. Aí imagina, está lá, o sócio vira, e aí, vendeu? Não, então, não vendeu não,
mas esses números estão muito ruins. Não, mas é porque... Não, assim, é o mercado. O mercado está ruim para todo mundo. É o Lula. Entendeu? Você começa a dar desculpas, ignorar o resultado e dar desculpas. Nossa, mas a empresa lá está crescendo. Não, assim, aí você já não sabe onde você enfia a cara mais. E às vezes a gente faz isso dentro da igreja. Amados, enquanto líderes da igreja, nós temos que pensar. Eu falei isso com os professores na escola dominical, na casa dos adultos. A classe estava vazia. Eu falei com eles, qual é a nossa parcela de culpa nisso aí? Eu vou começar por mim. Qual é a minha responsabilidade nisso? Será que eu não estou fazendo meu trabalho de divulgação direito? Porque vocês têm que dar aula. Mas será que eu não estou fazendo o meu trabalho? E vocês? Será que vocês estão fazendo o seu trabalho direito? Porque se nós não fizermos o nosso trabalho direito, isso vai gerar esses números que a gente está vendo aqui. Ou seja, se esses números estão assim, será que nós estamos fazendo o nosso trabalho direito? Ou eu posso dar desculpa. Não, é porque a igreja batista, ela não tem realmente, assim, a essência de escola dominical, não faz parte da cultura da igreja, a escola dominical. Então fecha as portas e vai embora, ué. Lá, entrega esse trabalho para o pastor Clóvis e manda ele, e deixa ele colocar alguém mais capaz que você para fazer, ué. Tem que ser assim. E às vezes nós fazemos isso. E aí eu convido vocês a pensar, enquanto líderes, aqui na igreja. Olha, vocês acham que a igreja está ficando mais cheia ou mais vazia? Ok, e qual é a nossa parcela de responsabilidade nessa situação? Porque nós somos líderes. Qual é a nossa parcela de responsabilidade? O que nós temos feito para contribuir com que a igreja fique mais vazia? E o que nós devemos fazer para que ela enche? Essa é a nossa responsabilidade. Entenderam? E nada de dar desculpa. É porque está frio, é porque está quente, é porque é porque o pessoal está viajando, é porque é sexta, é porque é janeiro, é porque é julho, é porque é carnaval. Não dá, gente. Não dá. A gente não pode ficar ignorando os resultados e dando desculpa para isso. Por último, e não menos importante, se você quiser realmente quebrar o departamento, seja inconstante. E aí, o nosso amigo apóstolo Tiago vai dizer assim: o homem de coração dobre, aquela pessoa que não sabe o que quer, né? É inconstante em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Porque ninguém, aliás, todo mundo gosta de ter um líder que não sabe o que faz. Que cada hora, hoje é isso, hoje é abacate, amanhã é limão. Hoje é arroz, amanhã é feijoada. É bom demais, não é? Aquela pessoa que está sempre mudando de opinião. É ótimo você seguir um líder desse. Não sabe, mas eu já vi assim. Vamos ver, como é que vai estar fulano hoje? O que a gente vai ter que fazer? Depende de como a mulher dele dormiu. Ué, eu já ouvi isso. Ou seja, é inconstante. É inconstante. Às vezes ele está lá empolgadaço, vai dar tudo certo. Principalmente gerente de vendas. Hoje nós vamos vender pra caramba. Vamos vender demais. Aí acontece a primeira rejeição do dia. Aí ele já fica lá com aquela musiquinha do Chaves. Já está lá todo murchinho. Aí os liderados olham para aquilo ali e falam assim: que é isso, gente? Que é isso? Aí às vezes nós replicamos isso aqui na igreja. Às vezes, glória a Deus, tá bom demais e tal. Aí de repente, céus, ouvi. Inconstante. Pessoas indecisas, cada hora fala uma coisa diferente. Ora estão muito animada, ora está desanimada. Como diz, é o 8 ou 80. Não existe o meio termo. E aí, gente, eu não estou falando
tá? Que a gente não pode ter oscilações. Nós somos seres humanos. A gente está estudando com os adolescentes o livro Cartas de um Diabo para Seu Aprendiz, e lá tem uma carta que C.S. Lewis vai falar da oscilação, a lei da oscilação humana. Por quê? A nossa vida é assim. Às vezes a gente está lá no alto, lá no pico, e às vezes a gente vai estar lá embaixo, lá no vale, né? Essa é a nossa natureza. Só que enquanto líderes, nós temos que pensar que nós não podemos deixar isso transparecer para os nossos liderados. Por quê? Porque isso vai gerar neles a desmotivação. Isso vai gerar neles a frustração. Por mais que às vezes a gente mesmo não esteja, às vezes, acreditando no negócio, né? Ora, a palavra diz para você entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com o seu pai, em oculto. Não precisa espalhar para todo mundo. Mês que vem vai estar todo mundo na rua. Pronto, ninguém trabalha hoje mais, velho. É assim que funciona. Entendeu? Então, não seja essa pessoa indecisa, variável. Não seja esse líder variável, a não ser, claro, que você queira quebrar o departamento da empresa. Se for isso, você pode fazer exatamente desse jeito que vai dar certo. Tá? E, para a gente finalizar, a gente vai num versículo. Olha só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Aí eu quero parafrasear Moisés. Escolhe, pois, as dicas para a boa liderança, para que prospere o seu projeto, o seu ministério, o seu negócio, sua família, os seus liderados, os seus filhos, as suas ovelhas. Escolhe, pois, a boa liderança. Mas, contudo, todavia, entretanto, como Deus mesmo falou, se contudo você quiser escolher o outro, eu já aviso, vai dar ruim e vai dar errado. Mas você tem livre-arbítrio para poder fazer se quiser. Amém? Amém.